Olá! Você sabia que o console do PlayStation 4 foi desenvolvido por um engenheiro brasileiro? O nome dele é Bruno Evangelista. Em 2007 eu estava desenvolvendo um game para Xbox, um game educacional, e senti que eu precisava capacitar a minha equipe para desenvolver, para conhecer melhor o engine que a gente usava, que era o XNA. E então eu resolvi chamar o Bruno. Eu conheci o Bruno, sabia que ele era muito competente. Na época, isso foi em 2007, ele estava terminando o mestrado em computação gráfica e ele estava também terminando um livro que ele estava escrevendo lá nos Estados Unidos, que foi publicado nos Estados Unidos nessa época também. Então eu chamei ele, ele ficou uma semana, ele fez um treinamento in-house com a minha equipe e ficou uma semana que eu almoçava com ele todo dia, era treinamento de manhã à tarde para cobrir todos os tópicos assim, que meus programadores precisavam ter proficiência, e ele passou isso para a gente de uma maneira muito boa. Eu fiquei muito bem impressionado com ele. Anos depois, quando eu tentei conversar com ele de novo, talvez até para trazer ele para um outro treinamento, não consegui mais, que ele já estava trabalhando fora do Brasil. A gente vai conversar com ele hoje. Vale a pena você escutar tudo que esse brasileiro fez já na vida dele. Ele é um cara bem novo, mas ele já trabalhou na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Passou pela Sony, onde ele foi um dos engenheiros que fez o console do PlayStation 4. Ele fez o engine de rendering, que é um negócio muito lá de dentro mesmo do software, uma coisa complexa de fazer. Muito pouca gente no mundo tem o know-how que o Bruno tem. Então eu gostaria de apresentar o Bruno para vocês. Ele estava em Sunny Valley, na Califórnia, e eu consegui conversar com ele pelo Skype. Então vamos lá, vale a pena você assistir essa entrevista. Ô Bruno, acho que eu comentei com você, a gente tem um curso aqui, chama Animob Games, aqui em Presidente Prudente, e a nossa faixa etária, eu tenho alunos bem novos, assim, de 8 anos a 15 anos, 16 anos de idade, né? Então, assim, eu lembrei de você porque naquela época que você deu um curso de XNA pra gente, você comentou que você tinha começado muito cedo, né? Você tem como falar um pouquinho disso? Como foi esse começo? Era uma coisa muito incomum um garoto tão novo começar a querer desenvolver game. Querer jogar tudo bem, eu acho que é mais comum, mas querer desenvolver game, por que isso, Bruno? Então, acho que assim, desde pequeno eu sempre tive acesso a muitos dos videogames que eles tinham, então eu comecei a jogar no Atari, tive um Master System, um Super Nintendo. E vários dos amigos que eu tinha, eles gostavam muito de jogar, mas eu sempre quis muito assim criar o meu próprio jogo. O meu pai, ele sempre mexeu com computadores. Ele fez um curso quando ele estava novo ainda sobre era em programação para Basic na época. E eu lembro que assim eu estava passando um tempo com ele e eu ficava sempre falando muito com ele que eu queria desenvolver, eu queria fazer um jogo. Acho que teve uma época que ele ficou tão de saco cheio que eu ficava enchendo o saco dele todo dia, tipo, quero fazer um jogo, quero fazer um jogo. Aí ele falou, ó, senta aqui que eu vou te ensinar o básico de como que se desenvolve. E nessa época ele tinha um PC que era um 386. Aí eu sentei com ele abriu o Basic, que era a ferramenta que ele sabia usar, e ele me mostrou como que era um básico de escrever um código. Tipo, ele sentou comigo por meia hora, assim, ele falou, olha, isso faz isso. Era uma interface que ela interpreta código, então era só você apertar F5 que ela rodava, e ele falou, olha, e o botão F1 é o botão do help, e aí você apertava o F1, abria a lista de todos os comandos que tinha. Nessa época, eu tinha 9 anos, foi quando eu comecei a desenvolver com o Basic. E eu acho que uma das coisas boas do Basic é que, assim, ele é uma linguagem que ela é muito, eu vou falar assim, verbals, são palavras grandes, são textos grandes, ela não tem conceito de compilar código. Então acho que para quem está começando é uma linguagem boa. Sim, o Bruno, e me diz uma coisa, você sentiu, do ponto de vista da escola, né? Você sentiu que isso trouxe para você algum ganho cognitivo? Você passou a ter mais facilidade? Como é que você era em matemática, nas outras matérias? Você era uma coisa que era perceptível isso?
Eu acho que uma das coisas que foi muito importante foi um sentido, tipo, uma coisa não tão direta, assim. Foi, eu era todo mundo com 9 anos quer brincar, quer fazer farra, e a única hora que eu concentrava mesmo era quando eu sentava para estar mexendo no PC, para estar codificando alguma coisa. Então, assim, é um tempo que você senta, vamos supor, toda a interface do Visual Basic, o Help, era tudo em inglês nele. Então eu sentava para desenvolver, eu tinha um dicionário de inglês comigo. Então, assim, isso me ajudou muito nos conhecimentos em inglês que eu passei a ter, e me ajudou muito, assim, a ter um foco em alguma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu não conseguia sentar para ficar, tipo, meia hora fazendo exercício de português. Mas eu conseguia sentar e concentrar e ficar 2 horas desenvolvendo um código que, assim, ele tinham várias coisas de inglês que eu estava aprendendo nele, tinham várias coisas de matemática, várias coisas de lógica, e era uma coisa que, assim, eu me sentia bem com o que eu estava fazendo. Então, era uma coisa que eu estava aprendendo muita coisa e que eu conseguia sentar e passar a tarde inteira. Enquanto se eu tivesse que sentar para fazer um exercício de história e português, que, assim, nunca foram áreas que eu fui muito bem, eu acho que, como é uma coisa que te dá um prazer, ajudou muito. Agora, quando eu entrei na faculdade mais tarde, então, assim, isso foi uma coisa que fez uma diferença muito, muito grande, porque quando eu comecei o meu bacharelado em ciência da computação, tinha muita gente no primeiro período, nunca tinha visto nada, assim. E antes de eu ter entrado, eu já tinha desenvolvido softwares que eles desenhavam mundos em 3D, faziam renderização de personagem, tinha alguma coisa de código multiplayer. Então, eu acho que mais pra frente, isso tudo, assim, criou um avanço muito grande. Mas nessa época, eu acho que foi mais isso, assim, me fazendo ser capaz de concentrar e fazer coisas que são relacionadas a estudo. Hein, Bruno, você hoje está trabalhando na Sony ou parece que na Amazon? Eu não lembro. Isso, eu trabalhei com jogos por vários anos, eu trabalhei em algumas empresas aí do Brasil, trabalhando com jogos. Depois eu me mudei, eu fui para o Reino Unido, lá eu trabalhei numa empresa que ela chama Eurocom. Essa empresa, eles tinham contratos com várias outras empresas. Então eles tinham contrato com Disney, eles tinham contrato com a Activision. Então eu trabalhei em vários jogos lá para PlayStation 3, Xbox, eu trabalhei no jogo do filme Rio. E depois disso eu fui para a Sony. Aí na Sony eu trabalhei ajudando no desenvolvimento do PlayStation 4. E hoje eu estou na Amazon. Sim, e na Amazon hoje também ligado a games? Quando eu entrei na Amazon, o que eu fazia era muito ligado a gráficos. Então, quando eu entrei, eu estava no time que era o Device Mirroring Team. E basicamente o que a gente faz você tem qualquer dispositivo da Amazon, por exemplo, você tem o tablet Kindle, e você pega tudo que está na tela dele e espelha na TV da sua casa, ou espelha em um outro tablet. Então, tudo isso tem um tanto grande de computação gráfica por trás, mas não são jogos mais. O Bruno, aí nos Estados Unidos, a gente acompanha aqui no Brasil aquele movimento, o Code.org, né? O envolvimento, por exemplo, eu já vi várias entrevistas, a gente tem no nosso site, inclusive, essa entrevista do Obama, né? O Obama falando nisso. E por que você acha que o governo americano está tão interessado que as crianças aprendam a programar? Eu acho que se você olha como que os tipos de vagas de trabalho que nós temos hoje, os tipos de vagas de trabalho que nós vamos ter em 10 ou 20 anos, eu acho que tudo está indo para alguma coisa que tem software nela. E uma das dificuldades muito grandes que empresas aqui, principalmente no Vale do Silício, têm são em contratar engenheiros de software. Toda empresa grande que você vai aqui, como Apple, Google, Amazon, Sony, se você entra no site deles, você vai ver assim, que eles têm 100 vagas abertas para desenvolvedores de software. Eles não conseguem preencher essas vagas. Não é que não existam, eles querem desenvolvedores de software, mas eles também querem desenvolvedores de softwares bons. Eles querem pessoas que realmente possam entrar na empresa e contribuir para o que eles estão fazendo. Eu acho que todas as vagas indo para o futuro, elas estão indo muito para essa área de software. Eu acho que no futuro, qualquer tipo de emprego que você for ter, você vai ter que saber pelo menos um mínimo de como que se desenvolve um software. Mesmo que seja para, assim, você é uma pessoa que está trabalhando na área contábil, assim, você tem que saber fazer um script que pega todas as planilhas que você tem e calcula coisas e joga isso em um processo que você tem em alguma nuvem de processamento e pega métricas. E eu acho que vários governos eles estão vendo isso. Eu acho que isso é uma coisa que ela dá uma competitividade muito grande para o país em si. E hoje, assim, aqui, como eu falei, é difícil você achar todos os desenvolvedores que as empresas querem. E o que acontece com isso o salário dos desenvolvedores ele cresce muito e o país tem que importar pessoas.
Então, eu acho que tem um interesse muito grande do governo dos Estados Unidos em si em motivar as pessoas aqui a irem para essa área de desenvolvimento de software, porque eu acho que isso ajuda qualquer país que esteja investindo nessas coisas do futuro, investindo em educação para as pessoas. Eu acho que isso vai ajudar muito o país a crescer. Sim, Bruno, a Inglaterra, ela fez um movimento, né, esse ano, né, 2015, entrou um novo currículo, né, e lá entrou a parte de algoritmo e programação a partir dos 5 anos de idade, né. Você acha que essa é a tendência a acontecer aí também nos Estados Unidos? Porque na Inglaterra, um pouco diferente daí, se tornou oficial. O David Cameron modificou muitas das legislações e do currículo oficial. Inclusive eu tive a oportunidade de conversar com um dos professores que fez o currículo, ele chama Philip Bade. Eu tenho uma entrevista com ele no nosso canal também, sabe? Você acha que é possível que os Estados Unidos, porque aí tem muitos distritos educacionais, eles não são federalizados, assim, igual é centralizado como é a Inglaterra, né? Você acha que tem chance de conseguir congregar todos os distritos educacionais aí para tornar isso oficial? Então, isso é uma coisa que eu não sei, mas o que eu pessoalmente acho disso eu acho que quanto mais novo você começa a ver essas coisas melhor, e vocês têm tipos de linguagens diferentes, que elas vão atender a públicos diferentes. Então, assim, se você tem uma criança de 5 anos, tem linguagens muito simples que você consegue usar, que você ensina para ele o que é uma lógica de fluxo, como que você faz com controles de tipo if, como que você faz um laço. Eu não sei qual seria a ideia das pessoas para estar fazendo isso aqui nos Estados Unidos. Como você mesmo disse, eu acho que tem essa força muito grande, tem o movimento de muitas empresas aqui para que se ensine mais como desenvolver software para as crianças, mas sim, aqui os estados têm muito mais autonomia entre si. Então, assim, cada estado ainda pode decidir muito sobre o que ele faz, como ele ensina as coisas, tanto que em alguns estados aqui o pessoal força algumas matérias, força criacionismo, em outros não. Então, assim, eu acho que para estar passando alguma coisa que funcione nos Estados Unidos como um todo, eu acho que é muito mais complexo. Eu acho que seria uma coisa boa, e acho que assim como as primeiras matérias que você vê são matérias de matemática, geografia, ciências, eu acho que com certeza de desenvolvimento de software ou lógica, eu acho que seria uma das principais matérias. Bruno, você aí, né, nos Estados Unidos, você vê a aplicação para os games em áreas, por exemplo, como treinamento, ou treinamento militar, medicina. Você já viu alguma coisa assim, dessa dessa tecnologia dos games sendo utilizada para outras áreas? Então, tem várias coisas desse tipo aqui, inclusive com alguns dos novos projetos, como o próprio Oculus, que ele é aquela display de realidade virtual que você põe ele. Eu acho que assim, quanto mais a tecnologia cresce, mais você tem essas coisas. Então, assim, hoje você quer fazer um treinamento de voo, você quer fazer um treinamento militar, você tem coisas que você pode pôr, você põe um headset na pessoa, que o nível de imersão que ela tem naquilo é quase 100%. Você está usando aquilo por 5 minutos, você realmente acredita que você está lá. Então, inclusive eu tenho aqui o kit de desenvolvimento do Oculus. Ele tem alguns demos dele que, assim, você pega o demo, você está andando, você está correndo, de repente você está em um abismo. Assim, você tem a impressão que você está lá, sabe? Você para, assim, opa, eu vou cair. E eu acho que quanto mais imerso você está nessas coisas, mais a pessoa ela consegue te treinar em qualquer tipo de coisa, porque assim, você acredita que você está dentro daquele mundo virtual que você está. Então tem várias empresas que elas fazem treinamento de todo tipo de pessoa, não só militar, mas assim, como que você treina para dar manutenção em coisas, como que você treina para fazer uma cirurgia médica, e que estão indo muito para essas áreas. Então assim, você tem vários softwares que você usa isso e você treina para quase todo tipo de trabalho que você vai querer fazer nisso. E outra vantagem disso você consegue fazer esse treinamento em qualquer lugar que você esteja, você vai precisar de um PC, e o custo dele vai ser muito mais baixo, porque assim, você tem um software que
te treina, que pode ou não precisar ter uma pessoa nele. Então, eu acho que tem todas essas vantagens, eu acho que isso ajuda muito a que pessoas que possivelmente não teriam oportunidade de participar nisso, tá participando nisso. Então, mais pessoas terem tipos de treinamento que, sem a tecnologia, elas não conseguiriam. Bruno, você falou que você morou na Inglaterra, né? Nem sabia disso. Eu achei que você tinha ido direto aí para São Francisco. Não, Mas não. você se tornou meio que um cidadão do mundo, né? Você já morou em vários lugares, várias cidades aí mesmo no Vale do Silício. E o que é que você gosta mais aí? Assim, o que é melhor de morar aí nos Estados Unidos? Aí mais especificamente é onde borbulha a tecnologia, né? Então, eu morei quase a minha vida toda em Belo Horizonte, aí eu mudei para Campinas, eu morei em Campinas por 2 anos. Nessa época eu trabalhava na Tectoy Digital, foram 2 anos e meio, 3 anos. Depois eu mudei para o Reino Unido, mas eu não estava morando em Londres, estava morando no centro, eu morava em Derby, que fica no condado de Derbyshire, e eu morei lá por 3 anos, e depois, quando eu vim para os Estados Unidos, eu já vim para a área do Vale do Silício aqui. E nesse meio tempo, eu também tive a oportunidade de morar em Vancouver, no Canadá, por 2 meses. Então, assim, eu acho que cada um dos lugares, eles têm vantagens e desvantagens de você estar morando neles. O motivo principal que eu vim para cá, que eu vim para o Vale do Silício aqui, é que o número de empresas que você tem aqui é extremamente alto. As maiores empresas do mundo inteiro, elas estão aqui. Assim, em números, as pessoas mais, como que eu vou falar, mais engajadas com software, mais engajadas em abrir empresas, elas estão aqui. Então, assim, é uma coisa que até hoje eu acho um pouco chato, assim, que é assim, todo lugar que você vai aqui, as pessoas elas estão conversando assim da empresa nova que elas estão abrindo, da pesquisa nova que elas estão fazendo de um algoritmo, de alguma coisa, do pitch que elas estão fazendo, do investimento de $1 milhão que eles conseguiram. E isso assim, ó, é a vibe que todo mundo aqui tem. Então você sai aqui, você vai comer num restaurante, os caras que estão em volta de você estão conversando de código, estão conversando de investimento de empresa, e todo mundo aqui tem esse mesmo mindset. Então assim, eles estão todos muito voltados em fazer uma coisa grande, em mudar o mundo em volta dele, em ficar rico. Eu acho que humano, tem um lado humano, eu entendo. De certa forma, deve ser um lugar muito competitivo. Ele é bem competitivo em tudo, e como todas essas pessoas que estão aqui, elas querem essa mesma coisa, assim, eu acho que se o goal que você tem para a sua vida assim, eu quero eu quero estar em uma empresa muito foda, ou assim, eu quero criar a minha própria empresa. Eu acho que a área do Vale do Silício é uma das áreas que tem a maior chance de te possibilitar essas coisas, porque você está em volta de pessoas que querem essa mesma coisa. Então, assim, o networking que você faz, as pessoas que você conhece, as oportunidades que aparecem são muito maiores aqui. Então, é uma coisa que em vários outros países você tem muitas pessoas boas, mas você não tem esse tanto de recursos e pessoas e coisas em volta dela que torne possível que elas consigam essas coisas. Os sonhos que você tem, eles mudam conforme o tempo muda. E eu acho que as pessoas, conforme elas conseguem alcançar os sonhos que ela tem, então assim, você tem um sonho novo. Então, a maneira que eu vejo isso é assim, é uma corrida atrás de uma coisa que ela nunca tem um fim. Porque sempre que você chega no próximo passo, você passa a querer um próximo passo. Então, assim, desde que eu era muito novo, o meu sonho era trabalhar com jogos e era desenvolver um jogo. Então, quando eu estava no Reino Unido, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente trabalhei em jogos grandes. Então, quando eu estava no Reino Unido, eu meio que considerei, tipo assim, que esse sonho de desenvolver um jogo, ele estava feito. Foi uma época muito boa, porque assim, quando eu estava lá, eu trabalhei em 3 jogos, e nós lançamos esses 3 jogos. Então, assim, isso foi ótimo. Depois desses jogos, eu estava assim, pronto. Tipo, meu sonho de fazer jogos, eu finalmente, tipo assim, de fazer jogos grandes, jogos para console, jogos que várias pessoas compram, ele tá aí. E aí, a próxima coisa que eu queria, depois disso, eu queria trabalhar em um videogame que não tinha sido lançado ainda. Então, assim, eu queria poder contribuir para um console que não tivesse pronto. E nessa época tinha um amigo meu, que inclusive eu trabalhei com ele no Brasil, que ele estava trabalhando na Sony. E assim, essa é uma das coisas boas de você ter um network bom, de você conhecer muitas pessoas, de você conhecer pessoas boas. E esse amigo meu, ele estava na Sony, e ele conversou comigo, ele falou: Bruno, eu sei que você gosta de trabalhar com jogos e tal, essas coisas, você não quer vir para a Sony, não? E assim, morar no Reino Unido é uma coisa boa, mas o clima lá é um clima muito ruim para quem tá vindo da América do Sul. Assim, é um clima muito cinza,
Ele é bem cloudy, tem muitas nuvens. Eu lembro que na época do inverno, era uma coisa assim, você acorda 8 horas da manhã, não tem sol, você vai trabalhar, você chega no trabalho 9 horas da manhã, tá tudo escuro ainda, aí você almoça meio-dia, às vezes o tempo abre, às vezes o tempo não abre, em geral tá escuro ainda, e aí você volta para casa, pode ser 6, 7, 8, 9 horas, tá escuro. Então você passa assim, uns 3 meses sem praticamente vendo assim, muito pouco de sol. E eu acho que isso afeta muito o humor que você tem, o tanto de disposição que você tem para trabalhar e para fazer coisas. Então assim, eu tinha esse sonho de fazer jogos, eu fui para o Reino Unido, eu completei esse sonho, aí eu queria trabalhar em um console novo, aí eu vim para a Sony, lá eu estava trabalhando com as APIs gráficas do PlayStation 4, e eu trabalhei em um projeto que é o LCUE, que é o Lightweight Constant Update Engine, que ele nada mais é do que ele é um motor que ele atualiza constantes dos shaders que você usa para estar desenhando modelos em 3D, né, na sua tela. E assim, a gente tinha o kit de desenvolvimento do PlayStation 4, que já vinha com um motor desse, e eu lancei um motor novo. E esse motor novo que eu lancei, você usava ele de um modo diferente, mas ele era muito mais rápido. E aí o que aconteceu com isso foi, quase todos os jogos que lançaram com o PlayStation 4, no lançamento dele, usaram esse motor que eu fiz. Porque ele era em média 30% mais rápido do que o motor que a gente tinha antes. Então isso foi uma coisa muito massa, porque assim, eu contribuí com as APIs gráficas que o PlayStation 4 tinha. Então assim, esse sonho, tipo assim, de trabalhar em um console, eu acho que eu também meio que consegui passar dele. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, pô, o que eu quero fazer agora? Foi uma época que, assim, eu não sabia o que eu queria fazer depois disso. Aí foi quando eu decidi entrar na Amazon. Eles tinham um projeto de pesquisa bom, era um projeto de pesquisa novo, de trabalhar com espelhamento de dispositivos. Era uma coisa... Eles queriam fazer isso de uma forma nova, e eu entrei no time e eu passei mais ou menos um ano trabalhando nisso. Nós temos 3 patentes pendentes disso. Então assim, foi um desafio novo muito massa. Então hoje, o que eu penso é assim, o que eu vou fazer depois disso? Então essa coisa assim, você sempre tem sonhos e sonhos e sonhos, e você completa o seu sonho, e aí você começa a pensar no seu próximo sonho. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque é uma coisa que ela sempre te dá um motivo, sabe? Você sempre quer mais. Então assim, você nunca chega num ponto que você fez tudo que você queria e você fala, pô, sabe, eu já fiz tudo, agora eu vou sentar e não vou fazer nada. Assim, eu acho que pelo menos pra mim não funciona desse jeito. E eu concordo com você que nem todo mundo vai ser um Bill Gates ou Mark Zuckerberg, e eu nem acho que isso seja porque as pessoas não são tão capazes quanto eles. Isso é porque, assim, tudo tem muito a ver com as oportunidades que as pessoas têm. E as oportunidades que as pessoas têm, elas têm muito a ver onde que as pessoas estão, em qual período de tempo essas pessoas estão, e isso mostra muito por que essas pessoas elas deram certo. Tem um livro que eu li ele há pouco tempo, ele chama Outliers, em português é Fora de Série, que ele mostra que o sucesso da maioria dessas pessoas que a gente tem muito sucesso, ele se dá muito por assim, onde que a pessoa estava, em como momento a pessoa estava, e o quanto essa pessoa ela trabalhou nisso. Então não é só você ser bom, ou não é só você se esforçar ao máximo, ou trabalhar 12 horas por dia. Tudo tem muito a ver em qual período de tempo você estava, em qual lugar você estava. Então todo esse meio influencia muito no sucesso que as pessoas têm. Acho que eu falei muito sem parar. Não, mas não, foi muito interessante isso aí. Eu achei, não, é profundo. Eu lembro que você tinha já mais ou menos essa postura quando você veio aqui, né? E eu acho que em qualquer setor profissional, né, Bruno? O lado pessoal, a maturidade do profissional, ele influencia muito até na qualidade do trabalho, né? O equilíbrio que a pessoa tem. Você pode falar um pouco disso? Porque sempre eu acho que a gente fala de programação, software, desenvolvimento, engenharia, mas tem muito a questão pessoal, né? De como é que as pessoas hoje elas têm que trabalhar em equipe, né? Eu imagino você nessa área, ninguém faz nada sozinho. Você pode falar um pouco disso, às vezes a facilidade ou dificuldade das pessoas trabalharem em equipe? Sim.
Então, eu acho que assim, há 20 anos atrás, se você estivesse desenvolvendo uma coisa, era uma época em que assim, que uma pessoa ela conseguia sentar e ela realmente ela conseguia desenvolver tudo. Porque os softwares eles eram muito pequenos, as coisas que você tinha que fazer, elas eram, o escopo delas era tão pequeno que era o cara que sentava, ele fazia o código em assembly, e era basicamente aquilo. Então, assim, era o software, era um jogo. Quanto mais complexo os softwares ficam, mais pessoas são necessárias para estar desenvolvendo isso. E quanto mais pessoas você tem, maior a sobrecarga ou overhead que você tem entre essas pessoas, elas se comunicarem, e você está gerenciando essas pessoas. E eu acho que hoje a gente está em um tempo em que, assim, você pode ser o cara mais foda que for. Se você não conseguir trabalhar junto com um grupo de pessoas, vai ser quase impossível você achar uma empresa que queira você. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com software, eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma opinião muito forte em várias coisas. Então, assim, sempre que a gente tem que decidir coisas ou tem que fazer coisas, eu sempre tenho uma opinião muito forte, para não falar que eu sou muito cabeça dura. Eu sempre tenho uma opinião muito forte em qual direção eu acho que as coisas elas devem ir. E eu acho que isso muitas vezes é bom porque você luta pelo que você acha que é certo, você se importa com o que você está fazendo, mas é uma coisa que em vários instantes ela também pode te atrapalhar bastante, porque nem sempre o que você tem que fazer é a melhor coisa, ou nem sempre o que você tem que fazer tem que sair perfeito, ou nem sempre o jeito que você acha que está certo é o jeito que está certo. Isso são coisas que eu acho que você só aprende quando você meio que trabalha com vários grupos diferentes, trabalha em várias empresas diferentes. Quando eu estava trabalhando, por exemplo, no Brasil, eu gostava muito de fazer um código, que eu achava que o código em si era um código quase que perfeito. Então, assim, era um código que ele funcionava, ele fazia o que ele tinha que fazer, se você colocasse entradas inválidas nele, ele ia funcionar. O código em si era escrito de um jeito muito fácil de ler. Só que, assim, quando você quer todas essas coisas, você gasta um tempo muito grande desenvolvendo software. E muitas vezes é muito mais importante que você lance uma coisa que funciona para o problema atual que você tem, ao invés de, tipo assim, pensar em 100 coisas futuras que podem acontecer. Então eu acho que, assim, uma das qualidades mais importantes que se tem hoje é conseguir trabalhar em equipe e conseguir trabalhar com várias pessoas. E outra coisa muito importante que tem é assim, é muito fácil você trabalhar com várias pessoas quando todo mundo é muito bom. E é muito mais difícil você trabalhar ou você gerenciar pessoas quando essas pessoas elas não são tão boas, ou assim, elas não são tão boas quanto você queira. Hoje, eu acho que assim, mesma coisa quando você entra em uma empresa, onde a empresa ela cresce. Assim, você ser um gerente de uma empresa que cresce, é muito fácil, porque você não tem os problemas que normalmente você teria. Quando você tem uma empresa que está caindo, que tem gente indo embora, que assim, os funcionários eles não estão tendo aumento, é um ambiente de trabalho muito diferente, é muito mais difícil você ser um gestor nessa empresa. E mesma coisa quando você tem que ser um gestor de pessoas que muitas vezes não são os melhores engenheiros, não são os melhores funcionários que você tem, mas são os recursos que você tem. Você tem que fazer essas coisas acontecerem com esses recursos que você tem. Eu acho que isso realmente é o que diferencia o cara que é simplesmente um gestor do cara que, assim, ele vai ser o cara foda, o cara que consegue pegar um grupo de pessoas que tem um conhecimento médio e fazer aquele grupo de pessoas focar em uma coisa e construir uma coisa que nem eles mesmos, assim, eles achavam que eles poderiam criar. Eu acho que isso é muito importante. Legal. O Bruno, você acha que por você... Geralmente, os Estados Unidos é um ambiente multicultural, né? Você, assim, o seu dia a dia, né, tanto na Inglaterra quanto aí, vocês trabalham com pessoas de muitos países diferentes. Você pode falar um pouco disso? Dessa facilidade ou dificuldade, talvez? Então, hoje na Amazon, eu vou falar assim, a maioria das pessoas que eu tenho no meu time, elas não são dos Estados Unidos. Então aqui, o que você vê muito no Vale do Silício em si tem muito indiano e tem muito chinês. Eu acho que o motivo que tem muito indiano e muito chinês aqui é porque esses são os tipos de pessoas que são muito focadas em estudo. E hoje na Amazon eu trabalho com pessoas da Rússia, da Ucrânia, do México, da China, da Argentina. Assim, eu acho que só o meu time em si, que é um time de 20 pessoas, em 20 pessoas que você tem no meu time, você tem, assim, 10 países diferentes. E aí, nesse meio, tem, assim, 3 ou 4 pessoas que são americanas, mas o resto todos são de países diferentes. Então, são culturas diferentes, são pessoas que trabalham de jeitos diferentes,
E cada uma das culturas dessas pessoas, eu acho que torna elas melhores para um certo tipo de posição dentro da empresa em si. Quando eu trabalhava no Reino Unido, em desenvolvimento de jogos, era muito parecido com isso. Então, assim, a gente tinha muitos franceses na empresa, tinha pessoas da Grécia, da Itália, da Espanha. Então, assim, cada uma dessas pessoas tem uma cultura diferente, ela trabalha de um jeito diferente, tem uma visão criativa que funciona de um jeito. Certos tipos de cultura, a pessoa ela consegue sentar e ficar em frente o PC dela, meio que trabalhando 4 horas, sem parar, sem conversar com ninguém. Outros tipos de cultura são mais parecidos com a cultura do Brasil, onde a pessoa senta, ela trabalha um pouco por 1 hora, e ela levanta, conversa, anda, assim. Você não consegue focar por tanto tempo consecutivo no que você está meio que fazendo. Eu acho que o legal disso as pessoas têm experiências diferentes, elas trabalham de jeitos diferentes, e você tendo a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, você aprende muito. E cada uma delas meio que contribui de uma forma diferente para o software que você está fazendo, para o produto em si que você está fazendo. Isso é uma experiência de vida muito legal. Bruno, você, assim, mais para a gente terminar, né, uma curiosidade minha. Você acha que existe alguma linguagem que hoje a pessoa que é o cara que é um programador, quer entrar nessa área de desenvolvimento, assim, tem coisas que são assim muito importantes que ele necessariamente tenha que saber, ou linguagem, ou algum engine específico, algo que você possa dar de dica assim para as pessoas que estão ouvindo a gente? Eu acho que hoje essas grandes empresas, elas qualificam muito mais a pessoa pelo hardware do que pelo software. Então, assim, é muito mais o potencial que você tem em lógica, em resolução de problemas, do que, assim, você saber uma linguagem específica. Mas, fora isso, assim, se você se você quer ir para a área de estar trabalhando com jogos, se você quer estar desenvolvendo jogos, a linguagem que quase todas as empresas usam é C e C++. Então, se você não sabe, se você não tem conhecimento nenhum, né, nessa linguagem, vai ser muito difícil para uma empresa ela te chamar para trabalhar. Mas, assim, a linguagem que você usa em si, ela muda muito de acordo com o que você está desenvolvendo. Então, se você está desenvolvendo um app para um celular, você vai estar usando o Java, você vai estar usando Objective-C, ou você vai estar usando Swift, ou você pode estar usando um framework como o PhoneGap, e aí você está desenvolvendo tudo em JavaScript. Então, assim, as possibilidades de linguagem que você tem, elas são muito grandes. E o que conta muito hoje é, assim, o quão proficiente ou quão rápido você consegue desenvolver uma coisa. Porque anos atrás as pessoas escolhiam a linguagem que elas usam pela performance. Então era assim, olha, eu vou fazer meu código em Assembly, porque se eu fizer ele em Assembly, essa função ela vai rodar 0.0001 milissegundos mais rápido. Hoje não. Hoje o bottleneck, o gargalo para você desenvolver um software é homens-hora. Então, assim, o maior custo hoje é o seu custo de você passar o seu tempo desenvolvendo aquilo. Então é muito importante que você tenha uma linguagem que você consiga desenvolver coisas rápidas, coisas de uma forma rápida nela. E é por causa disso que todas essas linguagens antigas, como Assembly, C, elas estão deixando de serem usadas, e linguagens mais novas, como o JavaScript, que é muito simples de você começar a usar, é uma linguagem que ela vai ser interpretada pelo seu browser, ela não tem vários conceitos que outras linguagens têm. Assim, hoje ela é uma das linguagens mais usadas que tem. Por quê? Porque qualquer um consegue sentar, 5 minutos de tempo que você tem, você faz um negócio que funciona. Então, acho que a dica tipo assim, tenha uma base muito boa, não seja o cara apertador de botão, que o pessoal chama, tenha os fundamentos muito bons, tenha fundamentos em lógica bons, tenha fundamentos em matemática bons, e fora isso, toda essa parte de qual linguagem que você usa. Se você tem os fundamentos bons, você consegue pegar qualquer linguagem, passar uma semana olhando coisas dessa linguagem e começar a desenvolver nela. Claro que você não vai ter a mesma experiência de um cara que está fazendo aquilo por 2 anos, mas assim, a experiência é uma coisa que você vai adquirir com o tempo. Então acho que é mais ou menos isso. Sim. Ô Bruno, eu tô vendo a hora aqui, eu sei que você já tem que ir para o trabalho, né? Tipo, em 2 minutos. Então eu agradeço, olha, eu agradeço bastante aí. Foi um prazer ter te reencontrado aqui, nem que seja pelo Skype, né? E desejo que você continue aí tendo bastante sucesso em tudo que você faz, tá? Muito obrigado aí por essa oportunidade aí. Tá ok? Obrigado, Bruno. Até a próxima. Valeu, Fernando. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.